do capítulo 35, versículo 9 em diante. Primeiro livro da Bíblia. Assim diz a palavra de Deus. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos seus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque e a tua semente. Depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra, e nos dá um recado santo às nossas vidas. Em nome de Jesus, digam amém. Glória a Deus. Quando Deus falava com os patriarcas, e o primeiro dele foi Abrão, ele fez a Abrão uma promessa igual. E houve um momento da comunhão do Senhor com Abrão, que ele disse: você não será chamado mais de Abrão, porque eu quero mais do que Abrão. Eu quero Abraão. Abrão quer dizer pai exaltado. E Abraão quer dizer pai de multidões. Deus queria para ele multidões. Isso aconteceu com Isaque também. E aconteceu agora, nós lemos, com Jacó. Depois de todos os erros de Jacó, tantos equívocos, tantas coisas que podem ser criticáveis nas suas atitudes, a misericórdia de Deus com ele, e o abençoa dizendo: te darei nações, ampliarei, expandirei reinos, e o abençoa dizendo: seu nome agora não é mais Jacó. Talvez o nome Jacó, por mais interessante que seja, lembre aquele Jacó que roubou progenitura, que fez coisas erradas, que tomou atitudes. Agora o Senhor sela com um novo nome e o abençoa para uma nova estada. E o que aconteceu com os patriarcas não foi diferente de outros homens que estão na história bíblica. E não é diferente das nossas vidas, porque a graça de Deus está sobre nós. E o caráter do Pai está sobre nós. E aquilo que Ele quis no passado é o que Ele quer no presente. Porque a palavra de Deus diz que Ele foi ontem, é hoje e será sempre. A palavra de Deus não muda. O projeto de Deus não muda. Nós é que mudamos. Nós mudamos rituais, nós mudamos formas de culto. Mas essa palavra é imutável. Não podemos nem acrescentar e nem tirar. E é exatamente isso que o Senhor disse a mim esses dias. É preciso expandir. É preciso fazer daqueles servos que você cuida multidões. Mas ele não falava especificamente a mim sobre alcançar multidões. Mas ele diz: abençoa o meu povo, para que eles se expandam, para que eles possam ser abençoados, para que eles saiam desse estágio. E eu trazia no meu coração essa visão. Nós temos uma vantagem muito grande em relação ao Velho Testamento. Eu dizia isso já no estudo. Quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava. Brilhava porque a glória de Deus estava manifestada nele.
E era tão interessante que ele tinha que se cobrir. Ele punha sobre o seu rosto uma toalha para encobrir um pouco a glória de Deus que estava ali vista. E ele ficava com a toalha posta sobre a cabeça, com o véu sobre a cabeça, até que a glória do Senhor fosse embora. Porque a glória de Deus naquele tempo, ela não ficava, ela vinha e ia. Ela descia e subia. Ela chegava e voltava. Mas como Jesus morreu na cruz, esse véu que cobria a glória de Deus, parcialmente, que era o simbolismo do véu que separava o lugar santo de adoração, esse véu se rompeu. E a glória de Deus não desceu mais para ir embora daqui a pouco. A glória de Deus, ela permaneceu em todos aqueles que são abençoados, que creram, foram batizados. A glória de Deus não precisa ser mais coberta. Por isso que a nossa igreja não usa véu. Porque o véu é símbolo de cobertura da glória do Senhor na vida de Moisés. E o véu também é usado como cobertura na cabeça das mulheres. Mas nós não usamos porque nosso rosto espelha a glória do Senhor, o brilho do Senhor, a grandeza do Senhor. E eu creio que exista isso em você. Quantos podem dizer amém? Amém. Se a glória do Senhor existe na tua vida, Ele não quer para você uma vida restrita, pequena. Ele quer expandir. Vamos ler mais um pouquinho para apropriarmos dessa visão do Senhor. Gênesis 1, 22 diz: E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Em 1, 27 e 28 diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. Gênesis 17, 6 diz: E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis. É isso que nós lemos. Essas palavras significam crescimento, frutificação, multiplicação. Para que isso aconteça, é preciso que você troque o nome, porque o nome antigo, o nome anterior, ele é nome de miséria, de perda, de fracasso, de pobreza, de derrotas, de frustrações. A troca desse nome é algo necessário em nossas vidas. E isso se faz pela glorificação, se faz pela entrega, pelo mergulho que fazemos diante de Deus. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 10, vocês que gostam da história de Jabes, porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, os meus termos ampliares. Ele estava exatamente pedindo: amplia os meus termos. A oração de Jabes era exatamente essa: Deus, amplia os meus termos. Ampliar os termos é um pedido justo de alguém que é abençoado. É um pedido justo de alguém que é agraciado de Deus. No livro de Isaías, capítulo 54, versículo 2 e 3, diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeça, alonga as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amplie o lugar da tua tenda, estenda as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. É exatamente isso que estou falando a vocês, amados. É exatamente isso que Deus quer para vocês, queridos. Que você possa estar administrando a sua vida
e de uma certa forma confortado naquilo que Deus já te deu, é justo, é razoável. Mas muitos de nós estamos estacionados, parados, bloqueados. Estamos aí orando de forma injusta com Deus. Porque nós pedimos aquilo que Ele já nos deu. Nós pedimos às vezes bênçãos que nós já tivemos acesso. É como se já tivesse depositado no banco, na tua conta, todos esses créditos. Mas você não consegue fazer o cheque e resgatá-los. A bênção de Deus sobre você já está pronunciada. E alguns de vocês já está pronunciada há muito tempo. No entanto, vocês continuam vivendo uma vida difícil, apertada, bloqueada. Vivendo dificuldades de alguém que não é agraciado e abençoado. E normalmente quando isso ocorre, é culpa nossa. Nós ficamos em meio termos. Sabe, nós não liberamos uma crença definitiva, não enchemos nosso coração de esperança, sabe, não exercitamos a nossa fé, não tomamos atitudes certas na direção de Deus, e parece que ficamos eternamente dependentes do Senhor. Amplia o teu termo. O Senhor te deu poderes para repreender todas as forças de bloqueio. A luta contra essas forças negativas, elas são árduas, são difíceis. Mas nós temos autoridade e poder sobre isso. Quando nós orávamos essa semana, lá em Santa Catarina, brigávamos com demônios de forma assim violenta. Essa semana, ontem ou antes de ontem, aconteceu em Santa Catarina o que nós vimos no começo da semana. Um furacão que invadiu toda a costa e que fez um estrago enorme. Ele já anunciava, há uma semana atrás, sofrimento, destruição e morte. Satanás, quando você começa a incomodá-lo, ele se levanta contra você. Nós buscamos tanto a Deus que eu voltei doente de lá. Voltei com o meu corpo dolorido de lá. Até hoje tenho febre de tudo aquilo que nós fizemos. Enfrentar as forças malignas é algo que não é confortável. Não é simples. Quando você se põe a ampliar a tua tenda para o lado direito, esquerdo, expandir, crescer, tomar atitudes, dizer a bênção de Deus está sobre mim, não é fácil. Não basta uma palavra e tudo acontece. É preciso que você seja tomado de uma capacidade de paciência, de perseverança tão grande e que te dê a força de sustentar essa tua iniciativa, essa decisão de tomar. E é nisso que você falha. Muitos de vocês conseguem a percepção da palavra, conseguem receber a palavra, mas o desânimo é maior do que a iniciativa. Sai da tua mente em seguida a direção e orientação que Deus te dá. No primeira dificuldade, no primeiro momento, você já se abala. Nas primeiras dificuldades já te assustam. Alguns mais resistentes suportam um pouco mais, mas acabam também desistindo. Alguns de vocês precisam agora da mudança. Alguns de vocês já estão saturados, esgotados, exauridos, e não tem mais anos para esperar. Alguns de vocês já estão sem força, sem energia. E já estão aceitando de forma cômoda esta situação de flagelo. Você se preparou. Você tem capacidade, você tem potencial. A bênção de Deus está sobre você. Amplia os teus termos. Amplia os teus termos. Determina em nome do Senhor Jesus. Pai, a tua palavra pôs essa bênção sobre os patriarcas. Essa mesma bênção foi posta sobre Jesus, que nos transferiu a todos. E eu reivindico na minha vida, o cumprimento disso. Eu rejeito, eu não aceito, eu me levanto contra toda forma contrária a esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, espírito de miséria,
espírito de desemprego, espírito de morte na tua vida, eu quebro na autoridade do Senhor Jesus. Eu afasto demônios, eu afasto potestades, eu afasto todas essas energias malignas. Nenhuma palavra de morte seja contra você. Nenhum olhar de inveja seja tomado sobre a tua vida. Que não tenha poder sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Nada que possa impedir que você expanda. O Senhor tem alegria na tua prosperidade, no teu crescimento. O Senhor se alegra de você ser próspero. O Senhor se alegra, o Senhor quer te dar bênçãos. O Senhor quer te fazer alegre nesta vida, passando por ela abençoado. Não aceite, diga, rejeito em nome de Jesus todos esses impedimentos que se levantaram contra a minha vida. Jovens, adultos e anciãos, rejeitem em nome de Jesus esse espírito de bloqueio que muitas vezes toma a vida dos meus queridos e amados e te faz pobre, escravo, dominado, eternamente dominado, vivendo de misericórdia, vivendo de atitudes humanas de terceiros. Você não foi agraciado para isso. A glória do Senhor que está em você não é encoberta mais com toalha. A glória do Senhor está sobre o teu rosto, está sobre a tua vida. Você é um abençoado de Deus. Você tem acesso ao melhor. Você tem acesso ao melhor. Nós estamos vivendo economicamente um momento difíceis. As falências se multiplicam, as empresas fecham, a clientela foge, o dinheiro está difícil. Estamos vivendo um momento de desemprego como nunca houve nos últimos 10 anos, ou mais um pouco. Enquanto os nossos governadores estão lá, alegres, felizes, deslumbrados, né? O pessoal numa passeata deslumbrada, né? Felizes, porque nunca viram tanta abastança e tanta coisa. E o povo geme. É um momento difícil. Agora, consciência da dificuldade do momento, você deve ter. Porque isso é importante. Mas você deve agora acrescentar a você, na tua mente, no teu pensamento, essas palavras, as promessas de Deus, aquilo que Ele deixou aos seus filhos. E incluir-se como tal. Incluir-se como tal. Esse flagelo que está nesse país não é para você, não é para mim. Chega próximo. Eu tenho que lutar, eu tenho que me defender, eu tenho que correr, eu tenho que buscar, eu tenho que transpirar. Porque a vida necessita de transpiração. Mas a inspiração da palavra é a essência da minha vida. Porque inspirado pela palavra, eu transpiro na confiança de que serei abençoado. Que não tenho um bolso furado, que a minha vida não é um saco sem fundo, que entra por cima e perde-se tudo embaixo. De que vou fazer e nada terei no final. Que vou trabalhar em vão. Que Deus não te dê empregos nos quais você possa ser infeliz, trabalhar e não receber. Que Deus não te ponha em negócios nos quais você não possa ganhar, apenas trabalhar sem ser reconhecido. Sabe, que o Senhor feche portas que sejam para você prejuízo. Que o Senhor não abra negócios e não permita nada a você que não seja absolutamente abençoado para a tua vida. É o momento agora, quem sabe, de aproveitar os poucos negócios que existem. E eles serão suficientes, agraciados por Deus, para nos dar a sustentação que precisamos. Nós não precisamos de muito, nós precisamos de algo abençoado. Você não precisa de muitos negócios, você precisa de alguns negócios abençoados. E com eles, então, a tua vida prospera, amplia, os teus termos se ampliam. Em nome de Jesus, eu rejeito toda a miséria, eu rejeito todo o aperto,
todo espírito de endividamento, todas as ameaças satânicas e malignas da tua destruição. Eu rejeito o sofrimento dos teus filhos. Eu rejeito em nome de Jesus o sofrimento das gerações que vão chegando. E eu digo, portas serão abertas para eles, lugares serão desejáveis a ele, abençoados, porque temos a nosso favor uma palavra de bênção. Temos a nosso favor uma palavra de vitória. Que o Senhor multiplique isso. Quero que você mude de nome. Escolhe um para você. Escolha um novo nome. Faça uma virada na tua vida, uma mudança. Viva um novo tempo de Deus. Ponha-se diante de Deus, não pedindo bobagens, mas reivindicando como Jabes: Senhor, amplia. Façam isso, queridos, em nome de Jesus. Esse era o recado que Deus colocou no meu coração para dar a vocês. Baseado nessa palavra, eu queria exercitar um pouco aqui. É muito importante a iniciativa nossa, a atitude nossa. Quantos ouvindo esta palavra e olhando para a sua vida, sentem estar bloqueados? Algum tempo que você não consegue ter uma vida normal, abençoada, próspera. As coisas ficaram difíceis, as portas se fecharam. Você tem vivido nos limites e abaixo dele. Eu queria orar por você. É muito importante a iniciativa. A palavra de Deus fala muito sobre isso. Que a pessoa precisa cair em si. A pessoa precisa desejar mudar. Precisa tomar a iniciativa de mudar. Então eu dou essa oportunidade. Antes de nós fazermos a programação da semente, eu quero interceder. Não tenha vergonha, nós estamos em família. Se você se sente bloqueado financeiramente, você não consegue ampliar os teus termos, eu queria orar por você junto com os amados. Queria pedir que você viesse à frente e nós pudéssemos interceder por você para quebrar isso. Queria pedir que tirem as caixas. Queria que os pastores viessem me abençoar. Os intercessores também viessem. Isso. Vão espalhando aqui para frente para que todos... Não é normal isso. Isso precisa ser quebrado. Esse paradigma precisa ser quebrado. Mas eu quero que você não só venha à frente, mas quero que você abra a tua boca e diga: Deus, eu tomo posse disso. Eu quero isso para a minha vida. E você vai sendo tocado por isso. Espírito de Deus, num recado simples e pequeno, nós transferimos ao teu servo as palavras que nós já temos recebido em toda a nossa vida cristã. Pai, há uma palavra de promessa da tua parte sobre nós. E eu reivindico a estes irmãos. Alguns deles, Senhor, estão num deserto inexplicável. Pai, as portas não se abrem. As portas, Senhor, se fecham. E eles, Senhor, experimentam momentos difíceis. Alguns momentos, Deus, de miséria até, de sofrimento. Pai, isso não é para nós. Nós não aceitamos, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós quebramos toda esta obra. Nós tiramos essa chave
e viramos, Senhor, a sorte dos teus servos. Muda, Deus, o nome dos teus servos. Muda, Deus, o nome dos teus servos. Senhor, se alguma coisa tem te entristecido, se algo, Senhor, está errado na vida dos teus servos, pelo teu Espírito Santo, anuncia-lhe, Senhor, em sonhos. Dá-lhe, Senhor, consciência se houver alguma coisa errada. E permita também, Deus, perdão dos seus pecados se houverem. Deus tenha misericórdia. Em nome de Jesus, sejam os teus filhos tocados e abençoados. Em nome do Senhor Jesus, recebam do poder do Senhor a força para essas necessidades. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós dizemos amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aplaudam o Senhor. Glória a Deus. Entre as sementes, nós temos a menorzinha de todas, que é um grão de mostarda. Se a nossa fé for como o mínimo do tamanho de um grão de mostarda, nós moveremos montes. Nós não temos bênção porque nossa fé é menor do que esse grão. O que nós queremos é derramar um pouquinho de fé, de confiança. Alguns de vocês já não têm mais fé, não têm mais confiança. Já perderam a confiança. Alguns de vocês falam sobre os problemas e não acreditam mais na mudança. Não acreditam mais que o filho pode mudar, que a família possa mudar, que o marido, que a esposa. Alguns não acreditam mais na possibilidade de ter uma vida digna financeira. Há quem não acredite mais em poder ser feliz, viver em paz, ser amado, amar. Essas pessoas perderam totalmente a fé. E não há como você olhar para uma pessoa que não tem um mínimo de fé. Sabe, não alcança. Você não consegue, porque a bênção de Deus é uma coisa individual. Se eu pudesse levar comigo a responsabilidade de todos vocês, eu diria, queridos, se divirtam bastante, deixa que eu fico intercedendo por vocês. Mas não é assim. Vocês é que precisam dotar-se de um mínimo de fé para virar as coisas. E você precisa cuidar da boca. Todas as vezes que você diz que não vai dar mais certo, todas as vezes que você diz que não tem mais jeito, essas são palavras malignas. Quando você diz assim para um filho, você não tem jeito, isso é palavra maligna. Então você precisa dotar-se de fé, consciência de fé, e tomar atitudes dignas dessa fé que você tem. E proferir palavras sempre na direção de vitória. Vamos profetizar. Coloque a mão sobre a pessoa que está do teu lado direito. Diga assim: com a minha boca eu profetizo uma semana abençoada para você. O Senhor te dará vitórias, e tudo contrário seja repreendido pela palavra do Senhor. Vire para o lado esquerdo agora. Diga à pessoa do lado esquerdo: com a minha boca eu profetizo a bênção sobre a sua vida. Uma semana abençoada, e todo mal será repreendido e não chegará à tua casa, porque o Senhor tem nos dado a proteção e a guarda que precisamos. Se Deus é por nós,
Se Deus é por nós, levante as mãos para os céus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito, seja conosco aqui reunidos e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Diga amém. Vão com Deus, queridos, em nome de Jesus.